Salve, gurizada, tudo bem? Aqui é o Capitão Canabarro, vamos seguindo com os nossos estudos de história e hoje a gente volta a falar de Europa para falar sobre, enfim, como é que as coisas se acertaram no continente europeu pós-Congresso de Viena, como é que as coisas se acertaram pós todas as questões envolvendo aquele grande ciclo revolucionário e a tentativa conservadora que a gente teve ali em 1814. Bom, meus queridos, o próprio título já nos mostra. A Europa do século XIX, ela foi um grande barril revolucionário, né? A gente vai ter uma série de revoluções acontecendo na Europa, porque todo aquele conteúdo liberal, iluminista, ele não tem como ser barrado. A gente vai ter, enfim, a gente vai ter muitas questões acontecendo e o epicentro, o coração do ciclo revolucionário acaba sendo sempre a França, né? A França acaba tendo um papel bastante importante nessa questão dos ecos revolucionários que andam pela Europa. Meus amores, depois do Congresso de Viena, quem assume o trono francês foi Luís XVIII. Luís XVIII ele teve um governo tímido, um governo muito discreto. Quando ele morre em 1824, a gente vai ter a chegada do Carlos X ao poder. Tá ele ali embaixo, né, gente? E o Carlos X, que governou de 1824 a 1830, ele sim vai ser uma tentativa de volta ao poder absoluto monárquico, naquele absolutismo bem raiz, bem francês mesmo. Então, desde 1824, quando assume, o Carlos X ele tenta impor um governo mais forte, um governo mais absolutista, e aí a gente vai ter um choque muito grande entre o poder do rei e a Câmara de Representantes, que existia desde o Congresso de Viena na França, que era uma tentativa da burguesia e de setores populares de se fazerem ouvir. Esse choque, em 1830, ele vai acabar levando a publicação de uma série de leis pelo Carlos X, ficaram conhecidas como ordenações de julho. Essas leis, elas eram uma série de restrições, censuras, de proibição de manifestações, enfim, era uma tentativa de afirmação do poder totalitário do rei e uma tentativa de calar a boca na oposição. O resultado desse conjunto de leis, que ficou conhecido como Ordenações de Julho, foram as chamadas Jornadas Gloriosas. As Jornadas Gloriosas, gente, ali no fim de julho de 1830, 27, 28 e 29, vão acontecer quando o povo francês vai à rua, toma as ruas de Paris contra aquelas ordenações. E o resultado disso foi a deposição do Carlos X, que teve que pedir para sair, né? Ele renuncia ao trono, ele foge da França, vai viver o exílio, e aí a gente vai ter um momento, enfim, o fim da dinastia dos Bourbon, que governavam a França já desde o século XVI, e a gente vai ter a instituição de uma solução não muito radical. Luís Felipe de Orleans foi nomeado rei da França, né? E aí a gente tem a figura dele, eu coloquei aqui embaixo, né, gente? Luís Felipe, ele é um rei que representa e muito a burguesia. Ele é um rei que tem fortes ligações com a burguesia francesa. Então a chegada do Luís Felipe ao poder, ela foi saudada, né, como agora os banqueiros governam a França. Era o que se dizia. Então se estabelece, enfim, um governo de origem burguesa, né? E aí vocês podem ver na própria representação do Luiz Felipe, vocês vejam como ela ao mesmo tempo é parecida e é diferente daquelas representações dos reis franceses que a gente estava acostumado a ver, né, gente? Mantém o pilar, né, aquele símbolo de força, né, aquele símbolo de sustentação, mas tu tem outras simbologias, né? Você vê, Luiz Felipe usa uma calça vermelha, né, le pantalon rouge, que significa o poder militar dos franceses, daquele exército já pós-revolução. Luiz Felipe, ele tem ali a figura de uma revolucionária, enfim, é bastante diferente. E talvez a obra que mais retrata a Revolução de 30 na França é essa de Eugène Delacroix, que está aqui embaixo, que chama A Liberdade Guiando o Povo. A Liberdade Guiando o Povo, gente, é uma alegoria de todo o processo revolucionário francês.
Vocês vejam que o Delacroix ele coloca a liberdade com sua forma feminina, ela usa o chapeuzinho vermelho chamado barrete frígio, que era o chapeuzinho dos revolucionários, e junto a ela, se vocês olharem do lado direito dela, você tem um burguês ali de cartola e de gravata, de arma na mão, e ao lado do burguês você tem uma figura popular. Então a ideia de que o poder revolucionário francês estava colocado em todas as classes sociais, né? Mas vejam também que a liberdade guiando o povo mostra que essa revolução tem um preço, né? Vocês vejam o número de pessoas mortas que tem no chão ali naquele quadro. A Revolução de 30, a gente começa na França, e quando os franceses depõem os Bourbons e colocam um rei burguês no poder, isso acaba ecoando por toda a Europa. A gente vai ter um quadro revolucionário bastante forte ecoando por todo o concerto europeu. A gente vai ter na Bélgica uma revolta popular, e ela está mostrada aqui embaixo, né, gente popular e burguesa, que vai ter como consequência a separação dos belgas dos holandeses. A Bélgica estava sob protetorado da Holanda até então. Quem vai tentar fazer a mesma coisa que a Bélgica foi a Polônia, mas não teve sucesso, né? Os poloneses também com um sentimento nacional, e vejam, gente, como aquela ideia de nação que o Napoleão moldou, ela começa a aparecer. Ela aparece na França, aparece na Bélgica, aparece na Polônia. Na Bélgica, com sucesso. Os belgas conseguem se separar dos holandeses. Na Polônia, a gente vai ter esse movimento esmagado pelos russos com uma força bastante grande. Também vai aparecer esse sentimento nacional dentro tanto dos estados italianos quanto dos estados alemães. Não existe, meu amor, Itália e Alemanha ainda. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas nos vários estados onde as pessoas falam italiano, onde as pessoas comem pizza, onde as pessoas falam com as mãos, e nos vários estados em que as pessoas falam alemão, que as pessoas comem chucrute, que as pessoas usam suspensório, nesses vários estados começa a se criar a ideia de que essa unidade é importante. 1830 também foi importante em Portugal e na Espanha. Tanto em Portugal quanto na Espanha, em 1830, a gente tinha tentativas políticas de implementar um absolutismo mais forte. E essas tentativas foram derrubadas, mais uma vez, tanto em Portugal quanto na Espanha. Então, 1830 é um ano de vitórias liberais, é um ano de vitórias iluministas. Mas é um ano em que esse sistema ainda não se impõe na sua totalidade. Isso vai acontecer, meus amores, em 1848. 1848 é o ano que a gente costuma marcar como o ano da derrota definitiva dos ideais absolutistas. Não por acaso se usa a expressão a primavera dos povos, e muitos historiadores usam também a esquina do mundo, onde o mundo faz uma curva. Então, a primavera dos povos vai começar onde? Adivinhem? Na França, né, gente? É claro que vai começar na França. A França vivia em 1848 uma situação bem ruim, uma situação de desemprego e pobreza bastante grande, muitos protestos contra o rei Luís Filipe, aquele rei que em 1830 foi aclamado como um vento revolucionário, em 1848, nada como 18 anos de governo, né? Em 1848 ele está sendo vaiado. E há um pedido muito forte de reformas sociais, de voto universal, enfim, há um eco social bastante forte. No dia 24 de fevereiro, o monarca Luís Filipe ele foi passar as tropas em revista e ele foi vaiado pelas tropas. Então, o próprio exército vai tomar para si esse sentimento e vaia o rei. O rei, enfim, foi deposto. A charge aqui embaixo mostra isso, né, gente? O que aparece ali na charge? Na charge a gente tem um revolucionário francês de barrete frígio chutando a bunda do Luís Filipe, e diz ali embaixo, né? Va te faire pendre ailleurs, né? Que significa vai te enforcar em outro lugar, para de nos incomodar. Com a deposição do Luís Filipe, os franceses proclamaram a Segunda República. Te lembra da primeira? A primeira foi a Convenção, lá no meio da Revolução, período do terror. Os franceses proclamam a Segunda República e essa Segunda República ela vai ter, num primeiro momento, uma influência muito grande de uma nova ideologia que está aparecendo na Europa, o socialismo. Também a gente vai falar dele mais adiante.
De fevereiro a junho, a gente vai ter uma série de reformas políticas acontecendo. As mais importantes, a instituição na França do sufrágio universal masculino. Todos os homens adultos estão aptos a votar. É a primeira vez que isso vai acontecer na Europa. Não existe nada parecido com isso na Europa. E também a gente vai ter um outro pedido dos trabalhadores, a questão da redução da jornada de trabalho, que ela regulamentarmente cai de 12 horas diárias para 10 horas diárias. É uma conquista naquele momento. Todos esses avanços sociais vão fazer com que haja uma reação conservadora. Se organiza o chamado Partido da Ordem, que vai ter vitórias esmagadoras na eleição da Assembleia Constituinte. E o Partido da Ordem, ele tem uma influência burguesa muito grande, que vai dizer: calma para todas essas grandes mudanças sociais que estão sendo colocadas. Não é para ir tão rápido. Então a ideia do Partido da Ordem é botar um freio naquele crescimento de ideias socialistas que estão acontecendo na França. Você veja que isso em menos de um ano está acontecendo, né, gente? Com essas vitórias e imposições do Partido da Ordem, em junho, Paris explode outra vez. A gente, em junho, Paris vai ter as chamadas jornadas de junho, as barricadas pelas ruas de Paris. Aqui embaixo, né, gente? Então, o povo sai para a rua e esse povo vai ser tratado com uma forte repressão, e aí começa a surgir a figura do chamado general Cavaignac. O general Cavaignac ele cresce como uma figura de confiança da burguesia pela repressão desses setores populares em junho. Bom, quando a gente chega em dezembro, a gente tem as eleições. E o general Cavaignac aparecia como o grande candidato da burguesia e ele vai sair derrotado. Quem vence? Esse senhor aqui de baixo, chamado Luiz Bonaparte. Esse sobrenome, né, gente? Esse sobrenome não é por acaso. Luiz Bonaparte vem a ser sobrinho do Napoleão e ele foi a alternativa encontrada pelos setores populares para derrotar o general Cavaignac, né, e ele se elege presidente da França em 1848, com um discurso de reviver a grandeza do tempo do Napoleão. Luiz Bonaparte ele vai acabar repetindo muitas vezes o seu antecessor. A gente vive a Segunda República. Vocês lembram como é que a Primeira República acabou? A Primeira República acabou com o golpe do 18 Brumário, que foi dado pelo Napoleão quando se tornou imperador. A Segunda República termina em 1851, também com um golpe dado por um Bonaparte, que se torna imperador. Então, Luiz Bonaparte usa a coroa com o nome de Napoleão III e institui o Segundo Império na França, né, de 1851 a 1870. A gente vai falar disso mais adiante. Então, a experiência da Segunda República ela durou 3 anos, de 1848 a 1851. E, de novo, a gente tem um Napoleão no poder. Bastante diferente, né? A representação dele que está aqui embaixo, gente, é já dele imperador. Vocês vejam que o Napoleão III sequer tem a coragem de botar a coroa na cabeça, né? Ele deixa a coroa representada, mas ela está ali do lado. Vocês vejam que é uma representação bem diferente daquelas representações do Napoleão. 48, gente, vai ter muitos ecos também no resto da Europa, em especial nos estados alemães e nos estados italianos. Então a gente vai ter, dentro dos estados alemães, entre os austríacos, entre os tchecos, entre os húngaros, manifestações nacionalistas bastante fortes e dentro da Itália também. Há uma Alemanha querendo nascer e há uma Itália querendo nascer. Vão nascer um pouco mais adiante e a gente vai falar disso. Mas o que é importante para nós, gente, é que a Revolução de 48 significa o quê? Ela significa a consolidação do Estado burguês, iluminista, liberal. A burguesia venceu. O inimigo da burguesia não é mais o absolutismo. A burguesia percebeu que ela tem um outro inimigo nesse momento, que são os setores populares e o pensamento socialista. Então, o inimigo não é mais o absolutismo, o inimigo agora é o socialismo. O que significa que a burguesia também não vai mais querer saber de grandes movimentos populares e barricadas. A burguesia passa a não gostar tanto assim dessa ideia. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Certo, gurizada? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Quem gostou, curte. Quem gostou, compartilha o link. E quem gostou, se inscreve no canal e até a próxima.